Olá, amigos, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja derramada abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que a boa mão de Deus que nos ajudou a chegar até o dia de hoje, nós rogamos a Ele que elas permaneçam estendidas em nosso favor, para nos ajudar até o fim, para nos mostrar o caminho a seguir. Que Deus, nosso bondoso Pai, esteja conosco, nos conduzindo debaixo das suas asas, para que nós alcancemos o fim desejável, como o próprio Deus fala na palavra viva e eficaz dele para os filhos de Judá. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de vida, pensamentos de paz, para dar a vocês o fim desejável. Ou seja, Deus está sempre pensando o melhor em nosso favor. Deus sempre pensa positivo em nosso favor, porque Ele nos ama. Mesmo quando nós estamos vivendo de maneira errada, contrário aos ensinamentos dele, mas Ele permanece pensando positivamente em nosso favor, ou seja, sempre querendo nos dar o melhor. Esta vontade dele foi manifesta através do que Paulo escreveu a Timóteo, que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, e que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, deseja que todos sejam salvos, e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é que só há um Deus e só há um mediador entre Deus e os homens, e este único mediador é nosso Senhor Jesus. Então isto mostra para nós que Ele sempre está pensando e agindo positivamente em nosso favor, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos por intermédio do Salvador único e fiel, nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus. Por quê? De acordo com os acontecimentos climáticos que nós estamos aí vivendo e presenciando, e também de acordo com o comportamento humano dessa presente era, presente época, tanto dos pequenos quanto dos grandes, dos poderosos quanto dos simples, dos ricos e dos pobres, o comportamento de toda a humanidade mostra para nós que nós estamos na reta final, conforme os ensinamentos da palavra de Deus. O que está acontecendo, a maneira que as pessoas estão conduzindo as suas vidas, as coisas que estão acontecendo, mostra para nós que nós estamos na reta final. E se nós estamos na reta final, isto é algo muito sério para nos preservarmos da condenação eterna. É muito bom saber que há um escape para nós. E o escape que nós temos é exatamente a nossa fé no Deus vivo, a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa fé na palavra de Deus. E esta não pode ser abalada e não pode ser trocada também pelo tempo momentâneo da nossa vida, que dura poucos anos. O máximo que alguém está chegando aí, vamos ser otimistas, vamos dizer 105 anos, ou talvez com muito sofrimento, mais do que isto, mas geralmente é na faixa dos 100 anos, é o máximo que as pessoas estão chegando, não é? E isto é um tempo muito curto perante a eternidade. 100 anos é um tempo muito curto. E nós não podemos comprometer a nossa eternidade por esses 100 anos que nós temos para viver aqui na terra. Quem consegue chegar até lá pode fazer festa todos os dias, né?
apesar que, como Salomão falou, né, de 70 a 80 anos é o normal da vida de um ser humano. Quando passa disso, já é enfado da carne, já é sofrimento. Aquilo que era para ser o melhor acaba se transformando nos piores dias, né? Estamos vendo tudo isso aí, os maus tratos que os idosos estão sofrendo, o abandono que os idosos estão sofrendo, tudo isso aí aponta para a reta final, de que nós estamos na reta final desta humanidade sobre a face da terra. Isto é algo que precisa ser levado em conta para o nosso próprio bem. Por quê? Lembra das palavras do Senhor Jesus? Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esta é a verdade que nós precisamos conservá-la nos nossos corações para o nosso bem, para a nossa eternidade, porque com Ele nós estaremos sempre bem. Sem Ele nós estaremos eternamente arruinados. Ele já deixou bem esclarecido: sem mim nada podeis fazer. No capítulo 12 do Evangelho de Marcos, no verso de número 24, ele fala para os seus discípulos, para umas pessoas também que estavam lá, os adversários dele, que estavam querendo ver se pegavam-no em contradição aos ensinamentos da lei de Moisés, aos ensinamentos que ele trouxe do céu como novidade para aquelas pessoas, né? Como orientação para, a partir daquele momento, a partir do nascimento dele, da vida do Senhor Jesus, ele trouxe um novo tempo, ele trouxe uma nova aliança, um novo tratado, um novo acordo, um novo testamento, que fora afirmado lá no Calvário, que fora sacramentado no Calvário com o seu sangue, quando ele morreu por nós ali, sendo ele Deus, havia deixado o seu palácio real, o seu império lá nos céus, e sujeitado a nascer aqui como qualquer humano, passando pelas mesmas provas que nós passamos, tudo isto para que ele, como homem, pudesse fazer um sacrifício pela nossa salvação. E então, quando os seus adversários tentavam pegá-lo em contradição, ele sempre mostrava a verdade, ele sempre mostrava o que era certo a fazer, apesar dele falar para eles que eles estavam errados, mas ele mostrava o caminho, como eles deveriam fazer. E nesse caso de Marcos capítulo 12, verso 24, é um assunto que se tratava daquela parte da lei que Moisés deixou escrito, que se um homem casasse e morresse, a viúva deveria casar com o irmão dele para suscitar descendência a ele, e assim por diante. Aí eles falam para Jesus que havia uma mulher, ela casou e o marido morreu, e depois, como ele tinha os seus irmãos, que no total eram 7, né? Ele e os seus irmãos eram 7 homens, e ela acabou sendo esposa de todos eles, e por fim morreram todos e ela também morreu. Aí eles perguntam para Jesus: ô Senhor, na ressurreição dos mortos, de quem essa mulher será esposa, se ela foi a esposa de todos os 7? Aí Jesus fala para eles: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição dos mortos serão como os anjos, não casarão e nem se dão em casamentos. Então ele estava falando sobre esta questão, né, que eles não sabiam, né, como que seria. Aí ele mostra para eles como que seria, né? Isso é muito bom, porque todos nós queremos aprender mais, e ele chamou: vinde a mim, e chamou também: vinde e aprendei de mim. Vinde a mim e vinde e aprendei de mim, porque eu sou manso, eu sou humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é aquele aparelho que se coloca sobre 2 animais para formar uma junta de animais para puxar o carro, no caso o carro de boi, vamos, para nós poder compreender melhor. E o fardo é o que aqueles 2 animais da junta iria puxar, iria carregar. Jesus, ele fala que o jugo dele é suave, não vai ferir, não vai ser desigual, e o fardo que nós vamos carregar com ele também será
um fardo leve, um fardo suave. Ou seja, ele também sempre está mostrando o melhor que ele tem para nos dar, né? E nós precisamos sempre fazer a escolha em desejá-lo, querê-lo e ser fiel a ele até a morte, não abandonando a nossa fé, não apostatando, não deixando de olhar firmemente para ele. Esta é a hora decisiva, então é a hora também que nós precisamos ter juízo, né? Para não fazer coisas erradas, para não pecar. Porque a qualquer hora pode vir o nosso Senhor. É claro que todos nós pecamos em palavras, pecamos em pensamentos, pecamos em obras, pecamos nos sentimentos, todos nós pecamos. Mas o pecado não é o estilo de vida daqueles que seguem Jesus Cristo. Pecar não faz parte da nossa natureza. Nós pecamos, mas quando deparamos com a realidade que pecamos, qual que deve ser a nossa atitude? A atitude de nos arrependermos, de pedir perdão ao Senhor e prosseguir no caminho que Ele deixou para nós, no caminho da santidade. Sede santos, porque santo é o vosso Deus. Sede perfeito, porque perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sede santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então esse é o estilo de vida que Ele deu para nós. E eu quero hoje falar de uma personalidade bíblica que todos nós admiramos, né? Todos nós somos admiradores de Jó. Todos admiramos como aquele homem suportou, como ele suportou, como Jó suportou as percas e dores, como ele suportou tudo isso, como ele suportou firme na fé em Deus, no Deus invisível. Ele nunca tinha visto Deus, ele mesmo fala isso depois, né? Ele nunca tinha visto Deus, mas ele suportou as provas firmes em Deus. Então nós somos admiradores do Jó por causa disso, porque ele suportou as provas, ele suportou as dores, e olha que foram muitas provas, muitas dores, muitas aflições em apenas um dia da sua vida. Ele enfrentou muitas coisas que nós não temos condições de enfrentar. Ele suportou tudo que muitos de nós não conseguiríamos suportar, e ele suportou tudo na fé. Ele suportou tudo na paciência, ele suportou tudo na esperança, perseverando em Deus. E isto chama a nossa atenção. Quando nós lemos o capítulo 2 de Jó e o verso de número 10, aqui está escrito que em todas, tá? Não é só em algumas não, em todas as provas, viu? Em todas as provas que Deus permitiu que ele passasse, ele não pecou contra Deus. Primeiro, perder o seu patrimônio, perder os seus filhos, perder tudo que ele havia conquistado nos seus anos de vida. Primeiro, na primeira etapa em que Satanás age contra ele, ele perde todos os seus bens materiais, ele perde família, perde tudo que ele havia construído. E no segundo ataque que ele sofre na ação do diabo, na ação de Satanás, ele perde o quê? Ele perde a sua saúde, que é algo que, se você perder todos os bens materiais, mas se você tiver saúde, se eu tiver saúde, eu vou lutar para poder reconstruir. Não é isso que nós fazemos? Mas no caso do Jó, quando podemos dizer que ele iria recomeçar, ele perde também a sua saúde. E ele, mesmo assim, tomado por aqueles tumores malignos, como nós vemos aqui algumas versões, mesmo com tudo isso, o Jó permanece fiel a Deus. Ele não peca, né? Olha aqui, o verso de número 2, tá? Olha que coisa que chama a nossa atenção. Esta atitude do Jó, essa sinceridade do Jó. No capítulo de número 2, no verso de número 10, nós lemos assim. Veja isto. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó,
com os seus lábios. Em tudo isto, nas provas que ele passou. Aqui era a resposta dele para a sua esposa, que diante de todos os ocorridos, os acontecimentos, ela fala para ele: você ainda vai ser fiel ao seu Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra, né? Esta foi a sugestão que ela deu para ele. Este foi o caminho que a esposa dele mostrou para ele diante das provas que ele estava passando. Ela diz para ele: amaldiçoa teu Deus e morra. E ele dá essa resposta para ela. Ora, se de Deus nós recebemos o bem, não receberíamos também o mal? Então ele se comportou como alguém que tinha total confiança em Deus. Então é muito bom ler que até esta passagem o Jó não peca contra Deus. Não peca. Mas como o ser humano é falho e não é perfeito, não somos perfeitos, como Paulo falou, ainda não chegamos, né? É claro que até a volta do nosso Senhor Jesus, a boa obra que Deus começou na nossa vida, ela será concluída. Mas voltando aqui para o Jó, quando nós lemos o capítulo 3, e assim que nós lemos aqui o primeiro versículo do capítulo 3, já fala para nós assim, ó: depois disto, depois de toda a afronta, o levante do maligno que ele sofreu, depois de passar por tudo aquilo e de ser confrontado por sua esposa, que sugeriu a ele amaldiçoar a Deus e depois morrer. Aí o que acontece? Depois disto, passou Jó a falar e amaldiçoar, e amaldiçoou o seu dia natalício, ou o dia do seu nascimento. Então, entre esta ação da sua esposa, teve também a chegada dos seus 3 amigos, que podemos considerar os melhores amigos da face da terra, porque para saírem de suas casas, que era provavelmente distante da casa de Jó, e ir ter com ele e vê-lo de longe, e choraram pelo estado que eles encontraram o amigo Jó, e depois rasgaram suas vestes, jogaram cinza, pó sobre a cabeça e se assentaram com Jó e ficaram 7 dias ao lado dele. Jó nada falou e eles também nada falaram. Isto prova que de fato eles eram amigos do Jó. Eles estavam também sofrendo com o Jó. Eles estavam sofrendo o que aquele homem estava sofrendo. Aquilo que o Paulo falou, né? Alegrai com os que se alegram, e chorais com os que choram. Então, de fato, eles estavam fazendo isso. Eles estavam neste foco, né? Sofrendo com o Jó, passando pela prova com ele, demonstrando que de fato eram amigos de Jó. Mas daí, depois desses 7 dias, como eu li para você, depois disto passou Jó a falar e amaldiçoou o seu dia natalício. Disse Jó: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. E daí para frente, você vai ver, eu vou ver, nós vamos ver que Jó apenas faz isto. Todo o capítulo 3 do livro de Jó é apenas ele abrindo a sua boca para poder amaldiçoar, espraguejar sobre o dia em que ele nasceu, a noite em que ele foi concebido no ventre da sua mãe. Aí nós podemos ver claramente que daqui para frente o Jó pecou. Pecou por quê? Porque ele não pensou nas outras pessoas que estavam vivendo naquele dia. Ele não pensou nas outras crianças que foram concebidas naquela noite. Ele não pensou no seu próximo que já estava vivendo no mundo no dia do seu nascimento. Ele não pensou nas famílias que já existiam sobre a face da terra.
Ele não pensou naquelas pessoas que estavam lutando, que talvez também naquele dia estavam passando por provas, talvez não do tamanho daquelas que ele havia passado, mas que também estavam enfrentando as suas aflições, as suas lutas e as suas pelejas. Só que o Jó, ele olhou para ele, apenas para a sua tragédia, que não era pequena, apenas para as suas perdas, para os seus temores, para a sua angústia, para a sua dor, para a sua enfermidade, apenas para ele. Nem para os amigos dele que estavam lá, que talvez também poderia ter até alguns que fossem da mesma idade dele. Mas ele olhou só para ele parou de olhar para Deus e começou a olhar para a sua tragédia, começou a olhar para o seu problema, começou a olhar para a sua aflição, para a sua realidade. E ele então, se você ler o capítulo 3, você vai ver que do início ao fim, ele simplesmente está falando coisas que não precisavam ser ditas, apesar que o sofrimento dele era considerável, era algo, podemos dizer, até além da capacidade humana, nós humanamente falando. Mas, olhando para a palavra de Deus, também não podemos falar, afirmar isto, porque a palavra de Deus diz para nós que Deus, ele não permite vir sobre nós um fardo que nós não podemos suportar. E ele não foi injusto com o Jó. Ele não permitiu vir sobre o Jó um fardo que o Jó não pudesse suportar. Deus não se contradiz, Deus não erra, Deus nunca erra. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, que Deus nunca erra. E se Ele permite nós passarmos por situações complicadas, é porque antes da complicação, Ele nos capacitou com o poder dEle. Assim como Jesus Cristo falou para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano. Ou seja, qualquer levante de Satanás contra os discípulos do Senhor e contra nós, não vai ser bem sucedido, ainda que culmine com a nossa morte física, mas é apenas a morte da carne. Porque Satanás não pode tocar na nossa alma, ele não pode mudar aquilo que Deus já determinou para a nossa vida. Por mais que ele invista contra nós, por mais que ele intente contra nós, mas ele não prevalece, porque Jesus também disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, e a igreja somos nós, sou eu e você, somos nós que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, que lavamos as nossas vestiduras no sangue dele, no sangue do Cordeiro, e que andamos nele, que vivemos nele, que temos ele na nossa vida, e que podemos dizer todos os dias: o Espírito do Senhor está sobre mim. Esta pessoa que vive assim, esta pessoa, as portas do inferno não prevalecem sobre ela. Se ela nasceu de novo, se ela converteu dos seus maus caminhos, se arrependeu dos seus pecados e não adota o pecado como estilo de vida, mas se procura fazer aquilo que é do agrado do Pai, as portas do inferno não prevalecerá contra esta pessoa. Mas algo muito interessante, quando nós olhamos para o Jó, e quando nós vemos ele aqui reclamando, né? Ele reclamando a noite que ele foi concebido, o dia que ele nasceu, e ele amaldiçoou o dia, ele amaldiçoa tudo que acontece naquele dia. Isso mostra o quê? Que ele deixou de olhar para Deus e começou a olhar para si. Ele deixou de olhar para o propósito de um Deus soberano que comanda céus e terra, que possui tudo e todos, para poder olhar para si mesmo e achar que ele era o centro da realidade. Na verdade, o centro da realidade sempre foi e sempre será Deus, sempre será o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos aqui o capítulo 3, o relato que Jó, o autor diz, Jó abriu a sua boca após o verso
verso de número 2, nós vamos ver que ele só vai falar coisa que não precisava ser dito. Após 7 dias de silêncio, na companhia de seus 3 amigos, nós vemos aqui, a partir do verso de número 2, um relato que segue por todo o capítulo, em que Jó poderia ter continuado calado. Ele poderia ter continuado calado. Ele não direciona a sua ira contra Deus. Você não vai encontrar aqui em nenhuma parte do capítulo 3 ele direcionando a sua ira contra Deus. Ele não está fazendo isto, tá? Ele não direciona a sua revolta, a sua ira contra Deus, mas ele escancara a boca e amaldiçoa, primeiro, como eu te disse, o dia do seu nascimento. Segundo, ele amaldiçoa a noite da sua concepção, a noite que ele foi concebido no ventre da sua mãe. Terceiro, ele amaldiçoa até o júbilo que houve naquele dia, naquela noite, até a alegria que as pessoas sentiram naquele dia, no dia do seu aniversário, no dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa tudo isto, ele amaldiçoa até o júbilo que estava relacionado com aquele dia. E então aí nós podemos ver o quê? Que o Jó pecou. Ele pecou por quê? Porque ele não conseguiu compreender que aquela situação difícil que ele estava vivendo era algo que tinha alguma coisa, uma batalha espiritual, que tinha algo envolvendo aquele Deus em quem ele confiava, que tinha alguma coisa que estava acontecendo ali, era porque Deus estava querendo ser glorificado na vida dele. O problema do Jó foi isso, ele não entendeu isso. Ele vai falar sobre isso depois, já no final do livro ele fala sobre isso, quando Deus fala para ele. Nós lemos também no Salmo de número 74, no verso 16, que diz: teu é o dia, tua também é a noite. Então de Deus são os dias e de Deus são as noites também. Se de Deus é o dia e a noite, então o nosso zelo perante dele precisa ser constante, precisa ser de dia e de noite. É claro que muitas vezes quando nós deparamos com o sofrimento, com as provas pelas quais nós passamos, a gente fala assim, mas não é possível, parece que eu nasci só para sofrer, que maldição, que vida dura, né? Quantas vezes eu já falei isso e quantas vezes você deve ter dito isso também, mas que droga, parece que eu nasci só para sofrer, é daí por diante, né? Tem gente que fala coisas mais pesadas do que as coisas que o Jó falou, mas nós precisamos tomar cuidado, porque o que eu disse para você, este é o teu dia, teu é o dia e tua também é a noite. Então nós precisamos tomar todo cuidado, e principalmente nós que já estamos na reta final da história dessa humanidade pecaminosa. Também no Salmo de número, o salmista também fala para nós, para fortalecer a nossa fé, para que nós não façamos coisas erradas. Ele ainda diz para nós, né, no Salmo de número 90, no verso 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos corações sábios. Então ele pede a Deus, para Deus nos ensinar a contar os nossos dias. Por que ele pede isso? Foi Moisés que escreveu o Salmo 90, ele foi escrito por Moisés, e ele pede a Deus, para Deus nos ensinar a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos coração sábios. E uma outra passagem que eu acho também muito importante para nós vigiarmos a nossa boca nos dias difíceis da nossa vida, no Salmo 118 e no verso de número 24 diz: este é o dia que o Senhor criou. Então nos alegremos e regozijemos nele. Este é o dia que o Senhor criou. Criou para quê? Criou para os seus planos, para os seus propósitos. E eu digo para você que nestes planos e propósitos de Deus, pode estar escrito na sua história e na minha história, que Deus vai permitir que nós enfrentemos provas, que nós enfrentemos lutas, que nós enfrentemos o levante de Satanás, o levante dos demônios, o levante dos espíritos imundos, o levante também dos seres humanos que são anticristo, antideus, antibíblia e anticrente.
crente e anti-igreja e ante tudo aquilo que está relacionado com Deus. Então, em um dos nossos dias, nós podemos deparar com situações complicadas, com perdas irreparáveis, com doenças incuráveis, com problemas familiares, com problemas conjugais, com problemas financeiros, com desemprego, com drogas e vícios que está assolando as famílias na face da terra. Mas nós precisamos lembrar que todos esses problemas que nós enfrentamos aqui, eles não podem ser maior do que a nossa convicção de que há um Deus poderoso governando tudo e todos, e há um Salvador que falou para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E que falou também que não nos deixaríamos sós, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque todos os dias te bendirei e te louvarei. Nós lemos isso também no Salmo número 145. Todos os dias te bendirei e te louvarei. Nós podemos sim dizer que Jó, ele não tinha acesso a estes escritos que eu acabei de citar aqui para você, que ele não tinha acesso a esses escritos que hoje nós temos acesso à palavra do Senhor. Ele não tinha acesso à Bíblia como nós temos hoje, que é o livro que nos orienta como nós devemos nos comportar nessa presente era que nós estamos vivendo, no presente momento da nossa vida. Mas nós podemos sim dizer que o Jó, ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha sim o Espírito de Deus que estava na vida dele. Então ele não tinha acesso a esses escritos que eu citei aqui para você, mas o Espírito do Deus vivo estava agindo na vida dele. O Espírito do Deus vivo estava agindo nele, o mesmo que o Senhor Jesus falou para nós: eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões. Que poder é este? É o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito Santo que está habitando em nós. E se o Espírito Santo está habitando em nós, ele nos capacita para nós suportarmos todas as aflições da vida sem escancarar a nossa boca e blasfemar de Deus, ou fazer como muitos estão fazendo, abandonando a fé, abandonando a vida com Deus, porque dizendo: eu estou orando, Deus não está me respondendo, eu estou indo na igreja, mas nada está acontecendo, os problemas continuam do mesmo jeito, então não vou mais na igreja. Ou seja, elas estão apostatando, abandonando a pequena fé que elas têm, exatamente porque elas querem que estalar o dedo e Deus resolver o problema dela. E Deus não é assim. Ele não age pelo que nós achamos, ele age dentro dos seus planos, dos seus propósitos, porque antes do nosso nascimento, os nossos dias já estavam escritos no livro de Deus. Ele já sabia de tudo que nós iríamos passar, por isso ele nos capacitou, e nos capacitou com as escrituras, que é o conhecimento que ele nos deu para conduzir a nossa vida, orientados por ela, como o salmista fala no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Cito primeiro de novo o que eu citei para você no início, que Jesus falou em Marcos 12, 24, errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, às vezes o erro meu e seu é exatamente isso: por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus, nós escancaramos a nossa boca e falamos coisas que não precisavam ser ditas, falamos coisas que depois, quando a gente vê, quando a gente cai na real, quando a ficha cai e a gente percebe que pecou, aí a gente vai ficar com um cargo de consciência, angustiado, triste, porque fez e falou coisas diante da face do Senhor, coisas que não deveria ser falado. Isso é pecado. O pecado é o quê? É a transgressão da lei de Deus ou qualquer ação do ser humano que fere o caráter de santidade de Deus. É isso que é o pecado. Então, nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque o Espírito de Deus estava agindo em Jó e ensinando ele a viver e ser fiel, zeloso, temente a Deus. Era o Espírito de Deus que operava nele, porque é Deus que efetua em nós tanto o querer que nós temos, quanto o realizar as coisas que nós realizamos. E nós precisamos lembrar disto, para que nós não venhamos ser achados
ser achados ser achados em falta diante do Senhor. Quando nós lemos em Romanos 6:23, Paulo escrevendo que o salário do pecado é a morte, nós lemos exatamente isso, em Romanos 6:23, apesar do sacrifício que já havia sido feito, o sacrifício já ter ocorrido na cruz, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de Cristo já ter sido morto, sepultado, descido até o inferno, derrotado Satanás, tomado da mão dele a chave da morte e a chave do inferno, e exposto Satanás ao ridículo, exposto ele perante os seus demônios, exposto ao ridículo, derrotado, porque ele pensou que tinha vencido Jesus, mas de repente Jesus glorioso desce até o inferno e o expõe ao ridículo diante dos seus demônios e toma da mão dele a chave da morte e a chave do inferno, o coloca numa posição de derrotado. Apesar de tudo isso, de Cristo ter ressuscitado, Paulo escreveu exatamente isso, escreveu o que Deus disse lá para o Adão. O que Deus disse para o Adão lá no Éden? No dia em que dele comer, certamente o quê? No dia em que do fruto do conhecimento do bem e do mal, no dia em que dele comerdes, certamente morrerás. Era isso que Deus tinha dito para ele. Era isso que ele tinha que observar. Ele tinha que viver a sua vida dia após dia, e ele não havia sido criado para morrer, mas para viver eternamente. Ele deveria viver todos os dias da sua vida observando o mandamento do Senhor, observando a lei do Senhor. Qual era a lei que Deus tinha dado para ele? Você come de todo fruto que tem no jardim livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal você não coma, porque no dia em que dele comer, certamente morrerás. Então o Adão tinha que observar isso. Eu preciso observar os ensinamentos do Senhor para o meu bem. Então, quando nós lemos aqui, que o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte, isso me faz pensar o quê? Que eu preciso tomar cuidado, porque apesar da ciência, da tecnologia, apesar dos avanços, e muitas pessoas estão falando assim, não, mas as coisas mudaram. Mudou sim, é verdade, mudou para pior. O ser humano mudou para pior. Não venha ninguém me dizer que o ser humano mudou para melhor, porque não mudou. Se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos o socorro divino, se nós não pedirmos a orientação de Deus, se nós não buscarmos o Espírito Santo, e se nós não perseverarmos na fé, na esperança e no amor de Deus, nós vamos fazer coisas erradas, nós vamos pecar, nós vamos pelo caminho de Caim, nós vamos pelo caminho do engano, nós vamos fazer coisas que não precisávamos fazer, nós vamos abrir a nossa boca e vamos dizer coisas que não precisávamos dizer, como aconteceu com o Jó. E o interessante que da história de Jó é que ele peca em blasfemar do dia e da noite, e de tudo que estava relacionado, tudo que estava relacionado ao seu dia natalício, ao dia do seu nascimento, e age normalmente, fazendo vários questionamentos a Deus, porque se você é uma pessoa estudiosa da Bíblia, você deve ter lido o livro de Jó completo, o livro todo. E se você não leu, eu aconselho você a ler. Você vai ver que o Jó, ele apesar dele debater com os seus amigos, ele faz vários questionamentos a Deus. Ele pergunta a Deus muitas coisas. Deus, por que isso, por que aquilo? E vai perguntando, mas Deus não responde nada para ele. Deus não responde nada. Por quê? Ele havia pecado e continuava como se nada tivesse acontecido, até a sua mulher mandá-lo, orientá-lo, ou mostrar para ele que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Até aquela hora, ele não havia pecado contra Deus, estava tudo bem. Mas depois que ele se assenta com seus amigos, depois de 7 dias, ele abre a boca e peca. Aí qual que deveria ser a conduta dele? Ele deveria falar, não, meus amigos, me perdoem, é que eu estou muito ferido na alma, é por isso que estou falando coisas que eu não deveria falar. Vocês me perdoem, Deus me perdoe. Não. Ele leva a vida blasfemando do seu dia, reclamando, debatendo com seus amigos o tempo todo, irritando os seus amigos, porque quando a gente fica massificando em cima de uma coisa, debatendo, a gente acaba irritando todo mundo que está em nossa volta, e acaba levando a pessoa a pecar também.
No caso dos amigos de Jó, eles pecaram e também não se arrependeram, porque no final do livro, Deus chama eles e fala: olha, eu estou irado com vocês, porque vocês não falaram bem de mim. Por quê? Mas o Jó fala o bem de Deus depois que Deus fala com ele. O Jó pergunta e Deus não responde. Aí quando chega no capítulo 42, aí Deus, quando chega antes, no capítulo 42, o Jó fala, depois de Deus ter falado, depois dos amigos de Jó ter feito vários discursos para ele, ter falado várias verdades para ele, aí os amigos param de falar, o Jó fala, e depois Deus vem e fala. Aí Deus fala, só que Deus não justifica para Jó, não responde a Jó os inúmeros questionamentos que ele faz. Deus não responde nada. Deus simplesmente mostra para Jó a sua soberania. Deus não conta para Jó que o diabo havia levantado contra ele ou coisa desse tipo. Deus conversa com ele. Deus fala para ele, e aí quando Deus fala para o Jó, quando Deus mostra para ele, pergunta: onde você estava, Jó, quando eu fiz isso, aquilo, quando eu criei, e aí Deus começa a fazer um relato da criação para ele, aí o Jó, aí cai a ficha. Aí aqui no capítulo 42, o que é que nós lemos? Nós lemos o próprio Jó, tá? O próprio Jó. Se você pegar aí o capítulo de número 38, você vai ver o discurso de Deus, tá? O discurso de Deus sobre o conhecimento para Jó. No capítulo 39, no capítulo 40, tá? Deus discursa para Jó. No capítulo 41 também. E no capítulo 42, aí depois de Jó ter ouvido tudo, aí o que ele faz? No capítulo 42 ele diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então, aí o que ele fala para Deus? Qual que é a atitude dele agora? Olha o verso 4, do verso 42. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, só de ouvir, mas agora, olha aí, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, quando ele entendeu, quando Deus fala para ele, aí a primeira atitude dele qual foi? Arrependimento. Problema nosso, meu e seu, é que a gente peca e ninguém quer arrepender. E ainda temos a mania de jogar a culpa em cima dos outros, como o Adão fez lá no Éden e como a Eva fez também. O Adão vira para Deus e fala: a mulher que tu me deste, a culpa é dela. E a mulher que Deus tinha dado para ele, a Eva, a serpente que o Senhor criou, a serpente me enganou e eu comi. Então cada um jogando a culpa e não se arrepende. O problema está nisto. Então o que eu tenho que tomar cuidado? Já que tudo demonstra, todos os acontecimentos, tanto climático como os acontecimentos mundiais, o comportamento do ser humano, dos governantes e da população no geral, desde o pequeno até o maior, tudo está demonstrando que nós estamos na reta final, porque o comportamento está completamente mudado, as pessoas não têm mais respeito, não têm mais zelo, não têm mais amor, e não vou nem conseguir nesta linha, porque nós não ficaríamos aqui o dia inteiro falando, né? Mas isso tudo mostra para nós que é hora de cautela, que é hora de tomar cuidado, né? No caso do Jó acabou bem, e no meu caso também acaba bem, no seu caso também acabará bem. Se nós pecarmos, o João escreveu na primeira carta: filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, sabeis que tem um advogado junto ao Pai, e ele é propiciação pelos nossos pecados. E não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo inteiro. Ou seja, se você pecar, arrepende-te.
Arrepende-te, convertas dos teus maus caminhos. Esta foi a mensagem de João Batista, esta foi a mensagem de Jesus Cristo, esta foi a mensagem dos apóstolos, e esta é a mensagem que nós pregamos nos dias atuais, que é preciso que haja arrependimento. Não dá para levar uma vida com estilo pecaminoso, como se tudo isso fosse normal e se fosse fruto da tecnologia, fosse fruto dos tempos modernos, e viver como se não tivesse mais que arrepender dos nossos pecados. Então nós aprendemos muito com o livro do Jó, aprendemos como que nós devemos nos comportar diante das aflições. Primeira coisa, é melhor ficar calado. Se você não tem coisa boa para dizer a seu respeito diante da prova que você está vivendo, cala a boca. É melhor ficar calado do que ter que abrir a boca para poder pecar, porque às vezes o diabo fica cutucando. Fala, você está entalada, você está entalado, ele está precisando ouvir umas verdades. Vai, desabafa com Deus, rebela contra Deus, faz uma rebelião contra Deus. É isso que ele quer, faz uma intifada contra Deus, faz uma rebelião contra Deus. É isso que o diabo quer que você faça. Que você faça uma intifada contra Deus, uma rebelião contra Deus, uma rebelião contra Jesus Cristo, contra a Bíblia, contra a igreja, contra pastores, uma rebelião contra tudo, uma rebelião contra a vida, e pendura uma corda lá, se enforca, mas antes de enforcar mata um monte de pessoas. É isso que o diabo quer que as pessoas façam, e é isso que as pessoas estão fazendo. Então nós precisamos abrir os olhos e não errar tanto. De que maneira? Estudando as Escrituras, conhecendo o poder de Deus, que é soberano e poderoso e que está no controle de todas as coisas. Ainda que nós venhamos pensar que Deus sumiu, que Deus nos abandonou e tirou umas férias, que Deus nos abandonou e falou: se vira, se arrebente, problema é seu. Quem mandou você ser burra? É isso que as pessoas falam. Quem mandou você ser burro? O problema é seu. É isso que as pessoas falam. E é isso que elas pensam que Deus pensa também. Não, não é isso que Deus pensa. Ele tem pensamentos bons a nosso respeito, e Ele conhecia a nossa idiotice, conhecia a nossa fraqueza, o nosso caráter defraudado pelo pecado, o nosso caráter de engano, as nossas maldades. Ele sabia de tudo isso. Ele conhecia as minhas prostituições, as minhas mentiras, as suas prostituições, as suas mentiras, os seus enganos. Mesmo assim Ele te amou. Mesmo assim Ele me amou, e Ele me tirou dos meus delitos e dos meus pecados e me fez uma nova criatura. Onde abundou o pecado, superabundou a graça dele. Isso mostra que Ele pensa positivamente em nosso favor, e ele fez isto ser realidade com a morte do Senhor Jesus, exatamente na cruz, no meio de dois ladrões, de dois malfeitores, para poder mostrar que o que Ele prometeu, Ele fez. Ele prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esmagou. A morte dele lá na cruz foi o picar do calcanhar dele. A serpente picou o calcanhar dele lá na cruz, ele morrendo na cruz, mas não prevaleceu, porque no terceiro dia ele ressuscitou para nunca mais morrer. Essa foi a palavra que Deus empenhou, e Ele é poderoso para cumprir tudo que Ele tem nos prometido. Então nós precisamos ter a atitude correta com Ele, ser sinceros com Deus, ter a atitude correta com Ele. E o Jó, meu Deus, as coisas eram maravilhosas demais para mim, eu não estava compreendendo o que estava acontecendo, por isso eu pequei. Arrependo-me. Isso foi tão maravilhoso que os amigos de Jó, aqueles amigos dele que ficou com ele aqueles dias lá, eles ficaram com ele 7 dias lá, calados, e depois falaram. E esses amigos de Jó, eles não se arrependeram, porque também eles pecaram. Podia ter dito de Deus coisas maravilosas e não disseram. Aí Deus: minha ira acendeu contra vocês. Minha ira acendeu contra vocês. Vocês pegam os sacrifícios, levam para o Jó, ele vai fazer oração a mim por vocês. Eu vou ouvir a oração dele, mas a de vocês não vou ouvir. Por que eu não vou ouvir? Porque vocês não fizeram o que era certo, não disseram coisas corretas a meu respeito. Ou seja, oh meu Deus, eles não vigiaram também, pecaram em cima do pecado do Jó e ainda não se arrependeu. O Jó se arrependeu, e aí o Jó, agora arrependido, o que é que Deus fala para ele? Vai lá, ora pelos seus amigos. O Jó podia falar: meu Deus, eu que estou no fundo do poço, eu que preciso da oração deles. Não, Deus já tinha restaurado a vida do Jó. Ele já havia arrependido, ele já havia recebido a bênção, ele já havia sido restaurado. Ele faz oração pelos seus amigos, ele oferece sacrifício pelos seus amigos. Deus ouve e Deus abençoa os amigos, aplaca a fúria dele contra os seus amigos e ainda restaura a sorte de Jó.
e deu a ele em dobro tudo aquilo que o diabo tinha tomado dele. Por quê? Porque ele fez o que deveria fazer. Exatamente o que nós precisamos fazer. Jesus falou para nós isto: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. Então não vamos levar uma vida, não vamos pecar e levar a vida achando que é normal o estilo de vida pecaminoso. Não, vamos arrepender, vamos pensar antes de abrir a nossa boca. Nós podemos estar irados assim com os nervos à flor da pele, explodindo. Mas em nome de Jesus, vamos vigiar, vamos tomar cuidado para que nós não venhamos cair no laço do diabo e depois ficar jogando a culpa em cima de alguém. Então não vamos chutar o balde, não vamos fazer besteira, vamos vigiar, porque estamos na reta final. Então é hora de nós guardarmos o que temos para que ninguém tome a nossa coroa. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o Senhor, o Deus fiel e verdadeiro, que nos amou e provou este amor, dando teu Filho único, nosso Senhor Jesus, que deixou o seu trono de poder e glória, que deixou o seu palácio celestial, provisoriamente veio à terra, nasceu como ser humano, morreu naquela cruz para nos libertar do império do mal. E em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos, perdoa as nossas iniquidades, perdoa os nossos pecados, nos levam, ó Espírito Santo, a uma vida de arrependimento, mas acima de tudo uma vida de santidade, que pecar não seja o nosso estilo de vida, como é o estilo de vida do mundo, dos mundanos, daqueles que não conhecem a tua lei, daqueles que não conhecem a tua verdade, ou daqueles que desprezam a verdade, que desprezam a tua lei. Que nós não sejamos desta maneira, mas que nós sejamos santos, porque tu és santo, que nós sejamos fiéis até a morte, para que nós recebamos de ti a coroa da vida que o Senhor tem preparado para nos dar. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a continuar nos limpando a cada dia mais. Como diz a tua palavra, continue o limpo se limpando cada vez mais, e continue o sujo se sujando cada vez mais, que nós venhamos nos limpar cada vez mais, tirar o mal do nosso coração, tirar as maledicências, as blasfêmias, as arrogâncias contra tudo e contra todos, e até mesmo contra o Senhor, porque, meu Deus, nós às vezes deixamos nos levar pelo engano, deixamos nos levar pelo maligno, e acabamos blasfemando, acabamos murmurando. Que o Senhor tire a murmuração dos nossos lábios, o engano das nossas mentes e dos nossos corações, e nos ajude nesses dias maus a conservar a nossa vida em amor, em santidade, em fidelidade, até o retorno do teu Filho amado à terra, até o retorno do nosso Senhor Jesus, para nos levar para a eternidade. Enquanto esse dia não chega, que o Senhor nos conduza no teu amor, debaixo das tuas asas, ó Altíssimo Deus. Nós te pedimos isto e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Ajuda esta mulher, ajuda este homem, ajuda esta família a suportar as aflições da vida, mas guardando os seus corações em completa fidelidade ao Senhor. Nós pedimos isto para a tua glória, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos, dando a ti toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e eternamente. Amém. Amém? Que assim seja. A Deus toda a glória. Muito obrigada, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal, abençoe outras pessoas com esta mensagem. Se ela vai abençoar a sua vida, eu sei que vai, porque já me abençoou, então vai abençoar outras pessoas também. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, fique na graça e na paz do Senhor, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.